Eu não cito as justificações, porque você me mandou na época daquele debate esses vídeos, eu assisti esses vídeos, e as coisas que eu trouxe no debate e também nessa live lidam com todas essas justificações. Lida? Não lida, cara. Não lida. Não sei que eu tenho deixado passar por alguma, e de novo, a gente vai ver agora o que você vai apresentar. Tá? Eu não tô deixando de trazer a justificação por desonestidade, porque eu quero fazer um ocultamento da justificação. É o que fica parecendo. Na realidade, fica parecendo coisa pior, né? Não é que você tá fazendo isso exatamente intencionalmente. É que talvez você nem tenha prestado atenção nos pontos. Você nem tenha levado tão a sério assim, ao ponto de nem ter considerado os pressupostos e as noções envolvidas no argumento. Pra poder avaliar ele de maneira adequada. Que ilustra que você relaxou seus parâmetros epistêmicos porque você... foda-se. É isso que dá. O que é ruim do mesmo jeito. Por motivações retóricas, para persuadir o meu público, eu deixei de trazer simplesmente porque eu entendo que a minha objeção lida, inclusive, com essas justificações. O argumento do comportamento divino é trabalhado em cima da noção de otimismo que o Schellenberg desenvolve, né? Ou seja, a noção de otimismo ela tem uma certa relevância ali para se articular esse argumento. Então, a noção de otimismo envolve a ideia de que existe uma realidade que ela é última, né? E essa realidade ela é última em 3 sentidos: metafisicamente, axiologicamente e soteriologicamente. Metafisicamente, ilustrando que essa coisa, né, que é a realidade última, ela é o mais real de todos. E o teísmo clássico é um modelo de realidade última particular, ok? Ela é axiologicamente última no sentido de que ele é o mais valioso de tudo. É aquilo que tem o mais valor de todas as coisas. Que incorpora todas as características axiologicamente relevantes, axiologicamente valiosas. Portanto, é aquilo de máximo valor, de valor último. E no caso soteriologicamente, porque aquilo favorece alguma noção de salvação. Né? Salvação, por exemplo, da perdição aqui no mundo terreno. Né? Ou salvação ali da condenação no inferno. Então, isso é uma litania com um modelo de realidade última, que é alinhado com o teísmo tradicional, que engloba o teísmo clássico católico. Engloba, de certo modo, o teísmo clássico católico. E a partir dessa noção, também, o Schellenberg utiliza para desenvolver a ideia de que essa realidade, que ela é a realidade última nesses 3 sentidos, ela também seria última, no caso, em termos de todas aquelas características que ilustram o valor supremo. Entre elas, ser perfeitamente amoroso, sumamente amoroso, em virtude de ser boa, de ter uma natureza ali doadora e inclinadora para com o amor e um relacionamento mútuo e recíproco com ela. Ok? Tudo bem? Então, essa noção de otimismo é relevante. Essa noção que ele trabalha no livro. Essa noção que ele trabalha nos escritos dele. Ok? Vamos lá. E também outros pressupostos, outros elementos ali envolvidos no argumento, né, também são relevantes. Nesse caso ali, a noção de amor relevante, que gera certas implicações relacionais da parte de um Deus perfeitamente amoroso. E no caso também, né, junto com essa noção de amor perfeito, a noção, no caso, de involuntarismo doxástico. Okay? Muito bem. Então, David Ribeiro, junto com a fonte dele, o Schellenberg, eles conseguem nos explicar o que é o amor perfeito. Eu tô muito ansioso para essa explicação. Eu tô plenamente disposto a abandonar tudo que os padres da igreja, né, tudo que a patrística nos disse sobre a perfeição divina, o amor perfeito. E eu quero muito saber. Eu quero muito que o Schellenberg e o David Ribeiro me expliquem o que é o amor perfeito, porque certamente eles sabem muito melhor do que um santo o que é o amor perfeito. Vamos lá. E o que é isso, David? O que é esse troço aí, involuntarismo doxástico? Involuntarismo doxástico é a posição de que diz que as nossas crenças não são voluntariamente escolhidas, pelo menos não diretamente, na formulação relevante para o argumento sair do chão. Eu citei o exemplo no debate que eu tive. Não sei se todas as nossas crenças, melhor dizer, nenhuma das nossas crenças são voluntárias. Não tenho certeza disso. Mas concedo que uma parte delas realmente não é. Victorérios, e se ele tiver uma memória boa, ele vai se lembrar desse exemplo que eu dei. Eu acho que o que você concede que seja voluntário, seja no sentido de que, indiretamente, você consegue se induzir a acreditar em certas coisas. Porque não é possível, cara. Você acredita que a gente consegue controlar diretamente as nossas crenças? Porque assim, tem um voluntarismo doxástico direto e o voluntarismo doxástico indireto. O voluntarismo mais relevante de ser minado é o voluntarismo doxático direto. A ideia de que eu consigo me induzir, aliás, eu consigo me induzir não, eu consigo mudar, controlar diretamente as minhas crenças, né, os meus estados mentais doxásticos, pela minha própria vontade. A minha própria vontade consegue alterar meu estado doxástico, de crença da proposição, conjunto de proposições. Simplesmente sem indução nenhuma. Sem eu me induzir, sem, sei lá, eu me inserir em uma comunidade religiosa, sem, no caso, eu me impor certas restrições morais significativas em mim, sem, no caso, eu entrar em contato com certas evidências, sem, no caso, nada disso. Eu consigo diretamente aqui, eu tô aqui, eu quero acreditar agora que Deus existe. Pum, tô acreditando que Deus existe. Ou eu quero desacreditar que Deus existe. Pum, não acredito mais que Deus existe. Agora eu acredito que Deus não existe. Pô, eu quero suspender o juízo. Pum, suspendo o juízo. Cara, esse tipo de controle direto é irrazoável se você assumir, cara.
Tem que se argumentar melhor em favor disso daí. A minha argumentação, né, os meus pontos, o meu ponto ali em favor do involuntarismo toxástico fraco, né, que é algo que, ao meu ver, é tudo que o argumento do Schellenberg demanda, é a ideia de que a gente diretamente não controla nossas crenças. Só isso. Indiretamente a gente pode controlar. A gente pode até controlar em algum nível, mas diretamente não. E essa é uma noção relevante para o argumento funcionar. E aí, cara, é incrível o entendimento que ele vai ter do argumento. Do argumento da lua feita de queijo vai ser incrível, cara. Isso aqui é tancável. Imagina o seguinte, né? Você que tá me assistindo. Imagina que você é uma pessoa ali e que, no caso... O David Ribeiro comentou aqui, o amor perfeito divino tem que ter conexão com a noção de amor humano para ser inteligível. Tem conexão. Essa conexão tá explicada em Pseudo Dionísio. Será que o Schellenberg leu o Pseudo Dionísio? Será que você leu o Pseudo Dionísio? Li! E por volta da página 106, ele ilustra a concepção de amor relevante, que envolve aquele aspecto da força unificadora e a atreladora. E aí eu vou entrar no ponto da parcialidade, né? Porque existe um autor, que eu li recentemente, inclusive, curiosamente, para a tristeza do Victor Ellis, que se chama Jeffrey Jordan. Ele fez uma resposta ao ocultamento divino, justamente trabalhando com a noção de amor cristão do Tomás de Aquino, que é alinhada com a noção de amor presente em Pseudo Dionísio, no dos nomes divinos. Ainda assim, essa resposta fracassa em responder ao argumento do Schellenberg. E eu vou ilustrar aqui por quê. Vamos lá. Acho que é por aqui. Ó. Mas que coisa querem dizer os sagrados autores quando chamam ora amor e predileção, ora amável e amado? De fato, de uma coisa, isto é, do amor e da predileção, ele é a causa, o autor e o produtor. De outra, isto é, o amável e o amado, ele mesmo é. É o amor que o move, e é porque ele é digno de amor que ele move os outros. Ou ainda dizem que ele conduz e move a si mesmo por si mesmo. Portanto, chamam-no ao mesmo tempo amável e amado, enquanto é belo e bom. Amor e predileção, enquanto é força que move e atrai tudo para si, que sozinho é, em si e por si, belo e bom. E por isso mesmo, e por si mesmo. É como uma manifestação de si mesmo o processo benigno da união transcendente. E o movimento amoroso simples que se move a si mesmo, que trabalha por si mesmo, que é pré-existente no bem e emana do bem para os seres e novamente retorna ao bem. Ou seja, isso aqui envolve uma noção de unificação, de uma força unificadora e atreladora, tá? Mas vamos lá. Nele, o amor divino demonstra de modo excelente não ter fim, nem princípio, como círculo perpétuo, por causa do bem, a partir do bem, no seio do bem e em vista do bem, como uma órbita impecável, permanecendo no mesmo estado e seguindo o mesmo modo, não cessando nem de progredir, nem de permanecer estável, nem de retornar ao seu estado inicial. É o que o nosso admirável iniciador das coisas sagradas explicou divinamente a propósito dos hinos de amor. Não é inconveniente lembrá-los aqui e acrescentá-los ao nosso discurso sobre o amor como uma conclusão sagrada. Aí aqui, ó. Abre aspas. A união de amor com Deus transcende e supera toda união. Chama transcendente a união superior. Aí, abre aspas. O movimento do amor existe antes do bem. É simples e movendo a si mesmo no bem, procede do bem e retorna ao bem, sendo sem princípio e sem fim. Aí aqui continua. Vamos lá. Quando falamos do amor quer divino, quer angélico, quer intelectual, quer animal, quer natural, pensamos em uma força de unificação e de conexão que move as coisas superiores a exercerem sua providência para com as inferiores, e as iguais a entreterem uma relação recíproca comum, e as inferiores situadas no último lugar a voltarem-se para as melhores e colocadas acima delas. Do amor único, né, a seção 16 aqui, do amor único havíamos deduzido muitos tendo dito, por ordem quais são as cognições e as virtudes dos amores que estão no mundo e acima do mundo, entre os quais sobressaem, segundo o sentido do raciocínio exposto, as ordens e as disposições dos amores inteligentes e inteligíveis. Enfim, sobre os amores que lá são verdadeiramente belos, dominam aqueles que são por si mesmos inteligíveis e divinos e são por nós celebrados de modo adequado. Ora, resta-nos para agora reconduzir todos esses ao amor que os contém em sua unidade. Unidade, partindo desta pluralidade, reunamos e tornemos a juntar todos esses amores naquele que é seu Pai comum. Para isto, reduzamos primeiramente a 2 todos os gêneros das forças amorosas dominadas e precedidas absolutamente pela causa incompreensível, que procede, no caso ali, que procede de todo amor que está acima de todo e para o qual se estende na medida própria a cada, se estende na medida própria a cada ser, o amor total de todos os seres.
Aqui, ó. Mas reduzindo outra vez essas forças a uma só, dizemos que existe uma só força simples que se move por si mesma em direção a uma fusão de unificação. Olha os termos, fusão de unificação, do sumo bem até o último dos seres, em contrapartida deste mesmo ser até o sumo bem, por meio de todas as coisas. Esta força, a partir de si mesma e por si mesma, sobre si mesma, gira e sempre em direção a si mesma de modo igual de se volta. Aí aqui, ó. Seção 18. Mas poderia-se objetar. Se o belo e bom é para todos amável, desejável e amado, pois, como dissemos, o não ser também tende para ele e procura de algum modo subsistir nele, e é ele que dá forma às coisas sem forma, e é dele também que de modo super substancial. O não ser recebe nome e existência, porque a multidão dos demônios não se move em direção ao belo e bom, mas sendo presa à matéria e decaída à da fixidez própria dos anjos acerca do desejo do bem, é causa de todos os males, quer para si mesma, quer para os outros seres, os quais se dizem se perverterem. Como é possível, então, que a raça dos demônios derivada do bem esteja privada da forma do bem, tendo sido criada boa pelo bem? Como pôde modificar-se? E que coisa tornou perversa? Em suma, que é o mal? De qual princípio deriva, em quais seres reside, e porque o bem desejou produzi-lo, como porém, ainda que o tenha desejado, pôde produzi-lo. E se o mal deriva de uma outra causa, que outra causa é essa, e para as coisas que existem, senão o bem? E se existe providência, como pode existir o mal, ou mesmo manifestar-se totalmente, ou não ser destruído, e como um dos seres pode tender para ele, abandonando o bem? Aí, seção 19. Portanto, essas poderiam ser as objeções que suscitam dificuldades, mas julgamos correto que se considere a verdade das coisas. E, em primeiro lugar, não temos a afirmar o seguinte: o mal não deriva do bem. E se deriva do bem, não é mal. Pois, como na verdade não é propriedade do fogo produzir o gelo, assim também não é propriedade do bem produzir as coisas não boas. E se todas as coisas que existem derivam do bem, pois a natureza do bem é produzir e salvar, e a do mal destruir e corromper, nenhuma das coisas que existem deriva do mal. E nem o mal em si mesmo existiria se fosse um mal por si mesmo. E se assim não é, o mal não é totalmente mal, mas conserva uma parcela de bem pela qual existe de todo. E se as coisas existentes desejam o belo e o bem, e se todas as coisas que não agem senão em vista daquilo que parece ser o bem, e se todo o sentido das coisas que existem tem por princípio o bem, pois nenhuma coisa faz aquilo que faz, tomando por modelo a natureza do mal, como poderá subsistir o mal nos seres? Ou ainda, como poderá ser fatalmente segregado por um tal desejo do bem? E se todos os seres derivam do bem... Enfim, aqui tá falando sobre a ontologia do mal. Não acho tão relevante. Mas aqui, ó, essa notinha aqui é interessante, ó. Vamos ler aqui. E a gente já vai pro artigo do Jeffrey Jordan, tá? Onde ele trouxe uma resposta baseada nessa noção do pseudo Dionísio e do Tomás de Aquino, de amor, para tentar responder o ocultamento divino. Vamos lá. Ó, abre aspas. Dizendo o amor total indica que existem também amores parciais. Amores parciais. E que Deus é o amor parcial e o amor total enquanto é causa e dá a todos, segundo a capacidade de cada um, uma espécie de eflúvio de amor. A energia total, de fato, compreende também as partes, cada uma das quais é distinta, pelo que uma é justiça em si, outra é fortaleza em si, etc. Assim, não se confundem, mas cada uma é distinta, nem são indivíduas desordenadamente, porque cada qual participa segundo a própria capacidade, cada um de fato participa das formas segundo a própria atitude, de tal modo que Deus é a totalidade e as partes do amor. Agora vamos lá, professor Victor Elis entende que eu estou familiarizado assim com os pontos relevantes acerca disso. Vamos lá. O pessoal já viu bem na hora que eu vou colocar a coisa para ali que eu tava finalizando, cara. Mas enfim. Ó, tem esse artigo aqui, que é o argumento do ocultamento divino e a noção de namoro cristão. Aqui, nessa parte, o que é o amor perfeito? O Jeffrey Jordan, ele aborda justamente essa mesma noção. Enquanto nós exploramos a ideia do amor divino de uma perspectiva cristã, nós deveríamos inicialmente perguntar sobre a natureza do amor em si mesma. Enquanto alguém pode amar um time de esporte, um país, um livro, o que é amar uma pessoa? Tomás de Aquino, aí coloca aqui, um dos grandes pensadores da tradição cristã, entendeu o amor como uma força unidora e atreladora. Que é o quê? Que é o que o pseudo Dionísio ilustra no livro que eu ilustrei. Aí o Tomás de Aquino diz o seguinte, ó, abre aspas, amar uma pessoa é desejar o bem àquela pessoa. Portanto, na medida em que nós amamos nós mesmos,
nós desejamos a nós mesmos o bem. Na medida do possível, união com o bem. E pelo fato de que alguém ama o outro, né, ele deseja o bem àquele outro. Portanto, ele coloca o outro, as were, como deveria, no lugar de si mesmo. E considera o bem feito a ele como feito a si mesmo. Na medida em que o amor é uma força unificadora, desde que ela agrega outro a nós mesmos. E refere-se, né, ao seu bem como o nosso próprio bem. Ok? Aí ele coloca aqui, ó. Escutando aquilo, nós vamos tomar o amor como envolvendo o amante, né? A pessoa que ama, né, que favorece o amor, né, que doa o amor para outro, ou desejando o bem pelo seu amado. O que é desejar o bem a outro? Prosseguindo no caso mais exegese tomista, nós vamos entender que o amor desejar o bem para o seu amado é o amor tendo o desinteresse, né, uma preocupação desinteressada ou não egoísta pelo amado. Uma preocupação não egoísta, né, selfless concern, nós podemos entender em termos contemporâneos como desejar os interesses dos outros, desejar que os interesses dos outros, né, dos amados, sejam avançados. Não pelo próprio bem, né, ou seja, pelo meu próprio bem, mas pelo bem do amado. Contudo, nós deveríamos pensar disso como não só desejando esses interesses, que esses interesses sejam avançados, mas também procurando avançar esses interesses quando factível. Uma preocupação por outro implica que o bem de outro providencia ao amor, né, aquele que é o amante, né, com uma razão para promover ou avançar o bem. Né? E aqui tem o argumento que ele coloca aqui um pouco antes. Ele coloca essa formulação aqui, que eu não considero também tão boa não, tá? A forma como ele coloca essas premissas. Mas ele coloca aqui o argumento do comportamento divino, ele teria essas premissas. A premissa 1. Se Deus, se houver um Deus, ele é perfeitamente amoroso. E 2. Se o ser perfeitamente amoroso existe, então crença razoável não iria ocorrer. Mas, 3. Crença não razoável ocorre. Então, 4. Nenhum Deus perfeitamente amoroso existe. Portanto, conclusão. 5. Não há Deus. Então, essa aqui seria a conclusão. Ok? Conclusão. Aí ele diz o seguinte, né? Aqui um pouco antes dele articular a noção tomística de amor. Que é basicamente a noção do pseudo-Dionísio, né? Que o Victor Alias me requisitou, né? E disse que eu não sabia. Ó, no que se segue, eu argumento que os recursos conceituais do cristianismo, o entendimento apropriado da visão da visão cristã acerca do amor divino, derruba essa versão do argumento do ocultamento divino, como um entendimento apropriado na medida, no caso, que o entendimento apropriado do amor divino corta a premissa 2, ou seja, derruba essa premissa aqui, ok? Derruba essa premissa segundo ele. Nós vamos buscar nosso entendimento do amor divino não via escritura ou tradição da igreja, mas pela maneira, né, através do raciocínio filosófico. Nós vamos explorar 3 modelos de amor divino, enquanto assumindo a alegação cristã de que Deus ama todos os humanos se Deus existir. Nós veremos, no caso, que o único modelo de amor divino que sobrevive à crítica do escrutínio é incompatível com a proposição necessária para o argumento do ocultamento divino. A primeira premissa do argumento implica que Deus ama perfeitamente se Deus existir. Deixe-nos começar a explorar a ideia do amor divino. É que ele começa essa exploração. Vamos ver os modelos que ele aborda? Rapidinho. Vamos ver os modelos. Ó. Primeiro ele discorre, né? O amor divino não é o amor máximo. E aí ele argumenta aqui nesse trecho, nessa parte do artigo, que a noção de amor divino envolve, no caso, você amar profundamente ou superficialmente, na medida em que aquela pessoa merece, né, tem um merecimento ali desse aprofundamento ou não do seu amor. Então Deus pode amar mais uns do que outros, mas essa distinção de quem ele ama mais ou menos, ela não é arbitrária. E aqui, ao meu ver, entra o ponto do porquê que essa resposta do Jeffrey Jordan não é relevante, não é suficiente, né, não consegue minar o ocultamento divino. É que, mesmo assumindo que o modelo de amor divino adequado não seja um de consideração igual por todos em termos da profundidade do amor divino ou da superficialidade dele,
A forma de discriminar quem merece um aprofundamento de amor e quem não merece deve ser principiada. Deve ter uma razão ali que favorece essa discriminação não arbitrariamente. No entanto, como que alguém pode amar menos profundamente uma pessoa, né? Enfim, um filho, que no caso nem sabe da sua existência, e que não é uma pessoa que ilustra comportamentos não tão exemplares. Pelo contrário, ela quer buscar justamente um relacionamento com você, ela está aberta a ter esse relacionamento, está aberta inclusive a se corrigir em virtude disso. Justamente porque ela não ilustrou aquele aspecto de resistência relevante que o Schellenberg se refere no livro. Nomeadamente, ela se engajou com certas atitudes, né? Ela não se engajou com certas atitudes que favorecessem com que ela desviasse mentalmente, com que ela se engajasse em comportamentos ali que destoam daquilo que seria desejado por um Deus de perfeito amor, e etc, né? Então, essas pessoas que são descritas não resistentes, elas estão nesse estado de resistência não por culpa própria, em virtude justamente de tomarem os devidos cuidados para não chegar, né, nesse mental drift que o Schellenberg se refere, né, esse distanciamento mental na hora de avaliar argumentos ou razões contra a favor da existência de Deus, na hora de, no caso, considerar esse tipo de coisa, ou até em tribos onde há pessoas isoladas, né, tribos isoladas, essas pessoas querem ter os conceitos relevantes para ter qualquer uma dessas atitudes. Então, como é que Deus poderia amar menos profundamente essas pessoas, assim, desse modo? Sendo que essas pessoas deveriam ser as pessoas que ele mais profundamente deveria amar. Porque elas não estão resistindo, cara. É que nem, por exemplo, sei lá, vamos imaginar uma analogia que eu ilustrei com um conhecido meu, né? Referente a esse ponto do Jordan, né? Vamos imaginar que existe um pai, né? Esse pai, ele tem 3 ou 4 filhos, né? Ele tem 3, 4 ou 5 filhos. Vamos imaginar que ele tem 5 filhos, vai. 2 desses filhos se engajam com uma série de comportamentos que violam princípios do pai, que destoam daquilo que é o pai. Eles são desobedientes para com o pai. Eles não querem se submeter ao pai, né? Aos conselhos do pai. Que o pai está dando esses conselhos justamente para ajudar esses filhos. Nesse caso, é razoável pensar que esse pai não deveria amar tão profundamente esse filho, né? Ele deveria amar tão profundamente esse filho, ok? Só que, pense no caso que há um filho dele que ele se distanciou enquanto ele era menor. Aliás, ele se distanciou enquanto ele era menor. E esse filho cresceu de forma distante dele. Ok? Distante dele. Ele continua amando esse filho, né? E ele sabe que esse filho ainda existe, que esse filho tá vivo. E ele descobre, no caso, que esse filho cresceu. E que ele ouviu falar que o pai dele estava vivo. Mas ele não tem certeza, ele não sabe que o pai dele estava vivo. Ele só ouviu falar com algumas pessoas que esse pai tá vivo. Agora você acha que o pai deveria amar menos esse filho? Que o pai deveria amar menos esse filho? De forma menos profunda do que simplesmente outros filhos? Agora vamos supor o seguinte, que tem outros 2 filhos que obedecem o pai. Que respeitam o pai e coisa e tal. Se submetem a ele e coisa e tal. É razoável você pensar que o pai deveria amar menos esses 2 filhos também? Que são obedientes, que sabem que ele existe, que querem um relacionamento com ele. E coisa e tal? Não, né? Mas é razoável ele amar menos profundamente os filhos que fazem algazarra. Os filhos que não respeitam a autoridade dele. Os filhos que fazem cagada. Mas agora, não amar o filho que tá distante e que ele sabe que ainda está vivo, mas que esse filho não sabe que ele ainda está vivo, que ele existe, esse pai, ainda. Ele amar menos profundamente esse filho é estranho. Parece que tá sendo arbitrário, né? Não é algo que se esperaria de um pai inteligivelmente amoroso. E inteligivelmente no conceito de amor humano, que a gente atribui para pais humanos e que a gente utiliza para fazer uma analogia com o amor divino. Então, ao ver, a resposta do Jordan, endossando um modelo de amor divino perfeito, distinto, não resolve o ocultamento divino, mesmo que não envolva a consideração igual e o amor na mesma intensidade e na mesma profundidade de todos.